norte da Tanzânia, na fronteira com o Quênia, fica uma das regiões mais implacáveis da África. Uma vasta extensão de savana onde a vida e a morte se cruzam sem trégua. Aqui, a natureza não dá trégua. Sob um céu rigoroso, a terra rachada se estende até onde a vista alcança. Neste território, o calor é escaldante durante o dia, e as noites trazem consigo um frio cortante que perfura a pele. Todo ser vivo, do menor inseto ao predador mais temível, luta uma batalha diária para sobreviver em um ambiente que pune sem aviso. É uma paisagem de contrastes intensos, onde as chuvas são breves e violentas, e a seca pode durar semanas, transformando a savana em um deserto de poeira e fome. Nessas terras, sobrevive uma criatura diferente de todas as outras, um animal que abandonou a força bruta e a quantidade de pessoas para adotar uma estratégia radical. Velocidade absoluta. A chita vagueia por esse território implacável, forçada a enfrentar perigos constantes para sobreviver. Ela coexiste com espécies únicas, muitas delas à beira da extinção, sujeitas à lei brutal de adaptação ou desaparecimento. E entre todos eles, a chita representa a linha tênue entre a sobrevivência e o fracasso. A história desta região não está escrita em pedra, mas em ossos desbotados pelo sol e pegadas fugazes na terra seca. Aqui, a vida depende da astúcia, da resiliência e da capacidade de antecipar o perigo antes que ele se torne visível. Bem-vindo ao coração selvagem da Tanzânia, onde o tempo devora, o calor esmaga e onde criaturas como a chita desafiam as regras da natureza diariamente. Nas vastas planícies do norte da Tanzânia, onde o horizonte se estende ininterruptamente e o calor do meio-dia esmaga a terra rachada, nem tudo é o que parece. À primeira vista, a savana oferece uma calma enganosa. O vento balança a grama alta, alguns herbívoros pastam ao longe e o céu permanece imóvel, azul e implacável. Mas nesse aparente silêncio, uma criatura diferente de qualquer outra se move furtivamente. É muito mais ágil que o leão, mais leve que a hiena e menos corpulento que o leopardo. A chita escolheu outro caminho evolutivo. Enquanto grandes predadores dependem de força e resistência, esta se apega a uma especialização absoluta: velocidade. A coluna vertebral da chita é uma estrutura extraordinariamente flexível, capaz de se comprimir e esticar a cada passo, criando um efeito de mola que impulsiona seu corpo como se a gravidade fosse apenas uma condição secundária. As pernas longas e elásticas impulsionam o animal sobre a savana em trechos vertiginosos, onde cada contato com o solo é uma oportunidade ou um risco. Ao contrário de outros felinos, as garras da chita não se retraem completamente. Elas permitem que ela mantenha uma pegada firme no chão, segurando-se firme durante curvas fechadas. Quando o perigo de derrapar em tais velocidades significa a diferença entre capturar sua presa ou morrer de fome. A cauda desempenha um papel decisivo. Longa, pesada e firme, ela age como um leme, equilibrando mudanças de direção a mais de 100 km por hora, corrigindo instantaneamente qualquer desvio involuntário, porque, nesta paisagem brutal, uma perseguição que dura apenas alguns segundos define a fronteira precisa entre a vida e a morte. Falta-lhe a força de um leão, nem a astúcia territorial de um leopardo. Faltam-lhe mandíbulas projetadas para desmembrar presas grandes, e seus músculos não toleram combates prolongados. Mas o que lhe falta em força ou resistência, ele compensa com uma habilidade única: transformar uma fração de segundo em uma decisão. Cada músculo, cada tendão, cada fibra do seu corpo está preparado para explorar esse momento decisivo, transformando a velocidade em sua melhor e única aliada. Essa especialização extrema condiciona todos os aspectos de sua rotina diária. Durante o dia, a chita patrulha seu território silenciosamente. Prefere áreas abertas onde a grama baixa não atrapalhe sua aceleração. Seus sentidos são aguçados para detectar qualquer irregularidade: um movimento isolado no rebanho, um bezerro atrasado, um animal distraído. Durante os primeiros meses após deixarem a mãe, esses jovens animais permanecem juntos, compartilhando pequenas rotas de caça e locais de descanso.
É uma aliança breve, que dura apenas 1 ou 2 anos, até que o instinto competitivo e a busca por seu próprio território os levam a se separar. Então, cada um segue seu próprio caminho, retornando à solidão que essa paisagem impõe. Enquanto isso, as fêmeas vagam sozinhas por vastas extensões, criando seus filhotes longe de áreas frequentadas por leões e hienas. A solidão protege, mas também expõe. O risco é constante. Embora ele ostente a maior velocidade terrestre conhecida, esse dom traz consigo fragilidade. Uma chita ferida é uma chita morta. Uma chita que falha em uma caçada fica vulnerável ao roubo de presas e, sem reservas de gordura ou força armazenada, suas chances de sobrevivência são reduzidas ao mínimo. Toda perseguição envolve o risco de superaquecimento. Nessa velocidade, em menos de 1 minuto, a temperatura corporal deles se aproxima de níveis críticos. Se não capturar sua presa dentro desse alcance, ele deve parar. E se não o fizer, seu colapso é iminente. Portanto, sua estratégia não se baseia em perseguir tudo que se move. Ele persegue, calcula, estuda o terreno e espera o momento certo. Sua escolha de presa não depende apenas do tamanho ou da distância. A localização exata, uma rachadura no chão, um leve declive ou um pedaço de grama mais grossa podem arruinar tudo. Os necrófagos detectam o sinal de uma caçada bem-sucedida por meio de sinais sutis. Correntes de ar carregam o aroma fresco de carne fresca, guiando o abutre em sua espiral descendente, calculando o momento certo para se aproximar. A chita, ainda ofegante ao lado de sua presa abatida, observa-a com cuidado. Não há ataque direto nem confronto aberto. Apenas uma negociação silenciosa em que o tempo favorece os mais pacientes. Cada bicada próxima, cada sombra alada que pousa a alguns metros de distância, é um lembrete de que o tempo do banquete está acabando. O abutre não ataca imediatamente. Ele circula. Espera que o predador, exausto e sem aliados, ceda à exaustão. Ele sente que a paciência é sua aliada e que a presa troca de dono sem necessidade de luta. Assim como a sobrevivência adulta depende dessa resistência ao desgaste, a próxima geração enfrenta suas próprias batalhas. A reprodução também é uma luta desigual. Os filhotes de chita enfrentam uma das maiores taxas de mortalidade entre os grandes predadores africanos. 70% dos filhotes não sobrevivem aos primeiros meses de vida. Leões e leopardos, ao encontrarem uma ninhada desprotegida enquanto a fêmea está caçando, aproveitam a oportunidade para eliminar os filhotes. Eles não fazem isso para se alimentar, pois seu objetivo é reduzir a competição futura por presas em seu território. Portanto, as fêmeas precisam se mudar constantemente, esconder seus filhotes em locais remotos e minimizar sua atividade de caça por semanas a fio. Um equilíbrio delicado entre a sobrevivência e a proteção da próxima geração. E, no entanto, a chita ainda está aqui. Porque em um ambiente dominado pela força bruta, ela conseguiu encontrar outra maneira de sobreviver. Velocidade, cálculo e risco absoluto, assumido todos os dias. À medida que o sol começa a se pôr e as sombras se alongam sobre a planície, a atividade da chita diminui. O calor que castigou a terra durante todo o dia dá lugar a um vento mais frio que anuncia a chegada da noite. O felino se desloca para áreas mais abertas, deita-se na grama e reduz seus movimentos. Ele não caça no escuro. Sua visão, adaptada à primeira e à última luz do dia, perde eficácia no escuro. O leão então assume o controle da savana. Nesse terreno, quando o leão inicia sua caçada noturna, a chita se esconde no mato ou em alguma depressão, agachada e completamente silenciosa, evitando chamar a atenção. Ela permanece alerta, administrando sua energia com cautela. Ao amanhecer, quando a luz mal toca o horizonte, ele retomará sua vigilância constante. Cada dia nesta paisagem é uma batalha pela sobrevivência e nada garante um novo amanhecer. O calor da manhã começa a se dissipar lentamente e a savana desperta com sons cada vez mais distintos. O vento agita a grama alta enquanto rugidos distantes reverberam pelas planícies.
Gradualmente, o domínio muda de mãos e os caçadores diurnos recuperam sua presença na paisagem. À medida que a luz aumenta, a silhueta esguia de uma chita fêmea desliza cuidadosamente pela grama alta. 2 filhotes de apenas alguns meses de idade a seguem de perto, quase invisíveis entre os caules secos. Eles são pequenos, vulneráveis, ainda aprendendo a ler os sinais do vasto mundo ao seu redor. Sem abrigo para protegê-los, cada passo os expõe à espreita invisível de predadores. A grama que os esconde também pode ser uma armadilha, e o silêncio que os cerca, um alerta constante que os obriga a permanecer vigilantes. Nessas planícies abertas, onde a vida e a morte são decididas em frações de segundo, a fêmea para ao lado de alguns arbustos baixos. Ela fareja o ar, examina o terreno e se move em direção a uma área limpa. Seus filhotes a imitam, memorizando os caminhos onde as gazelas pastam desprotegidas e as clareiras onde os predadores espreitam. Cada movimento cobre os lugares onde horas antes as pegadas de um leão deixaram pegadas frescas ou onde o vento carrega o cheiro de uma presa fácil. De repente, a fêmea para. Sua audição capta algo. Ao longe, uma figura surge contra o horizonte. Um leão macho adulto e solitário. Não é caça, é apenas perambulação, mas sua mera presença é suficiente para perturbar qualquer movimento na savana. A chita fêmea se agacha, seus filhotes permanecem imóveis. O leão continua, farejando o ar, captando rastros que só ele consegue interpretar. A ameaça permanece, silenciosa, tensa, movendo-se como uma certeza ancestral através da grama. Não há tempo para fugir, não há abrigo por perto. Mandar seus filhotes embora não é uma opção. Se ele ficar, a sorte estará lançada. Mas o instinto ancestral desta fêmea não escolhe a submissão. Sem hesitar, ela dá um passo em direção ao leão. A distância é perigosa, mas ainda não mortal. Ela o desafia. A fêmea então começa uma corrida moderada, não em velocidade máxima, ainda não. Apenas o suficiente para permanecer em seu campo de visão e tentá-lo a segui-la. Ele o leva para longe, circula, zigue-zagueia por entre arbustos espalhados. Cada passo conta. Ele não foge por medo. Ele foge por estratégia. O leão tenta encurtar a distância, mas seu corpo pesado, projetado para força e ataques curtos, não consegue acompanhá-lo. A chita acelera, afasta-se para mais à frente e volta a andar. Assim por minutos que parecem eternos. Quando o leão, exausto e frustrado, finalmente interrompe sua marcha e decide se render à lógica da savana, onde gastar energia sem obter presas é sinal de derrota, a fêmea já decorou cada metro percorrido e sabe exatamente onde deixou seus filhotes. Sem esperar, ele se vira e, em uma linha perfeita, retorna. Seus filhotes, escondidos, permaneceram imóveis. Ela os alcança, os examina com um rápido afago e continua, agora em direção a uma área mais segura. Não há triunfo em seu gesto, nem celebração. Vitórias não são comemoradas. São apenas respiradas, agradecidas silenciosamente e guardadas na memória. Porque nessa paisagem a força decide muitas coisas, mas não todas. Quem sobrevive é aquele que sabe quando lutar e quando arriscar. E naquele breve momento, a chita soube como transformar sua maior vulnerabilidade em sua única oportunidade. O sol se põe lentamente e as sombras se estendem pela savana. Elas superaram o perigo imediato, mas apenas o perigo de hoje. Os dias que virão continuarão sendo uma batalha constante, especialmente para seus filhotes, ainda pequenos e frágeis, que dependem de todas as decisões da mãe para sobreviver neste mundo implacável. Na vasta extensão da savana, a vida continua seu curso com a mesma dureza e precisão. Entre seus habitantes, um leão que passou grande parte da vida sob a proteção de sua matilha se move pelo território com passos medidos. Ele não era o maior nem o mais habilidoso, nem jamais liderou uma caçada ou defendeu um território com ferocidade. Como costuma acontecer nesses grupos, o equilíbrio de poder é mantido em uma ordem estrita. E nessa ordem ele sempre ocupou o degrau mais baixo. As regras são simples e implacáveis. A comida não é distribuída de forma justa, ela é tomada. O direito de acasalar não é garantido, é contestado. E qualquer um sem juba, força suficiente ou apoio entre seus irmãos é deixado de lado. Assim era a sua existência.
comer sozinho quando sobrava alguma coisa, receber golpes evitáveis e aprender a se mover sem ser notado para não provocar aqueles que o superavam em força e astúcia. O macho alfa, com sua juba espessa e escura, é a imagem viva da autoridade nesta terra. Sua mera presença obriga os outros machos a abaixarem a cabeça e manterem distância. Ninguém ousa desafiá-lo, pois perder significa exílio ou morte. Este jovem leão conhecia essa hierarquia desde o nascimento, mas chegou o dia em que ele teve que escolher, tomar a decisão que mudaria tudo. A savana é implacável para os indecisos. Ou permanecem subordinados, vivendo de migalhas, condenados ao anonimato e sem filhos, ou partem. Um exílio sem garantias, onde a solidão, a fome e outros predadores espreitam em cada esquina, onde nenhum rugido amigável responde e cada som é uma ameaça. Mesmo assim, ele escolheu o exílio. Não acontece muita coisa no primeiro dia. O segundo traz um calor sufocante e uma breve tempestade que deixa o solo pegajoso e o ar denso. À medida que as horas passam, os sinais de fome aparecem. Os músculos começam a perder firmeza e a mente fica lenta e preguiçosa. Leões adultos precisam de uma quantidade considerável de carne para manter seus corpos em condições de caça. Sem ela, sua força diminui e seus instintos ficam entorpecidos. Se você não comer cedo, seu corpo não responderá quando você mais precisar. Nestas planícies não há presas fáceis. Nenhum animal pequeno ou enfraquecido vagueia desprevenido. Grandes herbívoros africanos vivem aqui. Antílopes musculosos, zebras velozes e oryx de corpo robusto com chifres em forma de lança. Essas criaturas sobreviveram porque conhecem as regras da terra. É por isso que os leões caçam em matilhas. Sozinhos, suas chances de sucesso são mínimas. Mas para este leão não há escolha agora. Certa tarde, no meio daquela terra onde tudo parece distante e hostil, ele avista um jovem oryx, separado do grupo, mordiscando a grama, alheio à presença de um caçador. A oportunidade é pequena, mas única. Por minutos, o leão permanece escondido, analisando a distância, a direção do vento e as possíveis saídas de sua presa. Não há espaço para erros. Se você falhar, a exaustão e as lesões o condenarão. E então ele inicia. A corrida é curta, tensa, sem espaço para distrações. Em segundos, as patas do leão fecham a lacuna e, num salto calculado, suas garras cravam-se nas costas do oryx. O animal imediatamente balança a cabeça em movimentos violentos, tentando despedaçar o agressor com seus longos chifres. O impacto atinge o lado do leão, mas não consegue movê-lo. Porque para este caçador solitário não existe segunda chance. Ele mal pode esperar pelo dia seguinte ou por outra caçada com companheiros. Este momento decide seu destino. Ele se mantém firme, resiste aos golpes e, com as mandíbulas presas no pescoço do oryx, começa a dilacerá-lo. Logo, o sangue aparece, escurecendo o chão sob eles. A pele cede e a carne crua fica exposta. O oryx dá um chute, primeiro em desespero, depois como um reflexo automático. A morte neste lugar não vem acompanhada de honra ou justiça. É o desfecho inevitável daqueles que não conseguem escapar e daqueles que não podem se dar ao luxo de fracassar. E assim, o que começou como o infortúnio de um leão banido se torna a primeira vitória de sua nova existência. Sem mochila, sem apoio e sem regras externas. Uma vida onde cada refeição é conquistada sozinha e onde cada cicatriz conta sua própria história. Este leão, até agora anônimo, deu o primeiro passo para escrever uma lenda improvável. Uma dessas raras vidas em que um macho, cansado das correntes de seu grupo, se joga no abismo da savana e, em vez de sucumbir, sobrevive. E se ele conseguir viver o suficiente, ele pode até se tornar o que um dia o oprimiu. Um macho solitário, dono de seu próprio território, de sua comida e de seu destino. Mas isso ainda está para ser visto. Pois bem, a noite cai e com o corpo do oryx meio devorado, este leão contempla um horizonte que pela primeira vez é inteiramente seu. Na savana africana, a lei mais antiga não está escrita em pedra, mas em carne. Quem não se esforça, morre. Quem não se arrisca, desaparece. E os leões, ao contrário das presas que os cercam, compreenderam há milhares de gerações que a sobrevivência não é uma questão de sorte, mas de determinação. Uma alcateia de leões é uma sociedade fortemente organizada,
Cada membro tem seu lugar e dever. As leoas caçam, cuidam dos filhotes e defendem o território. Já os machos, quando atingem tamanho e força suficientes, lutam para consolidar seu domínio social e territorial. Mas nem todos chegam a esse ponto. Muitos nascem, crescem e morrem sem deixar marcas neste mundo. E esses, o rebanho os rejeita. Quando um leão se torna lento, covarde, ou se acostuma a pegar o que não caçou, ele se torna um obstáculo. Ninguém o protege ou defende. A mesma família que o abrigou o está expulsando. Condena-o a caminhar sozinho até que a fome ou os predadores lhe tirem a vida. E é essa brutalidade, essa intolerância à fraqueza que fez dos leões os senhores dessas terras. Eles nunca se permitiram acomodar-se. Não há espaço para preguiça, não há espaço para medo. Se um leão não está disposto a morrer em uma luta, se não enfrenta oponentes mais fortes ou se não participa de uma caçada até seu último suspiro, ele não merece pertencer ao bando. Sempre foi assim. E por essa mesma razão, eles governam sozinhos a savana. Ao seu redor, uma esmagadora maioria de herbívoros habita estas planícies. Zebras, gnus, gazelas, antílopes, animais que nasceram com a maldição da covardia inscrita em seus corpos. Seus olhos não olham para a frente, mas para os lados. Suas pernas não foram feitas para atacar, mas para fugir. E suas bocas, incapazes de rasgar, resignam-se a pastar. A evolução não recompensa a conformidade. Ela deu a esses animais pernas longas para correr e ouvidos sensíveis para ouvir, mas nunca lhes permitiu desafiar. Eles vivem em rebanhos, se perdem na multidão e esperam que alguém caia primeiro. Só muito ocasionalmente um deles deixa de aceitar seu destino e confronta suas limitações. Mas esses são casos excepcionais e quase sempre mal-sucedidos. O leão, por outro lado, faz parte de uma elite natural que escolheu, desde suas origens, viver à margem do perigo. E pagou o preço. Para cada leão adulto que se expõe ao sol, muitos morrem antes de alcançá-lo. Somente aqueles que eliminaram o medo, o conformismo e a fraqueza herdaram estas terras. Aqui não há heranças nem títulos concedidos. Posição é conquistada, e aqueles que não demonstram coragem consistente afundarão. É um mundo onde a gentileza não garante nada e a compaixão é um luxo inexistente. Essa regra invisível, mas onipresente, separa aqueles que olham para o horizonte como mestres daqueles que apenas pastam e fogem. A cada geração, aqueles que não se adaptam desaparecem, e aqueles que permanecem transmitem sua brutalidade, sua ferocidade e sua resiliência. Como resultado, os leões desfrutam de privilégios que nenhum outro animal neste ambiente pode oferecer. Na savana, onde cada criatura vive observando sombras, medindo distâncias e temendo o próximo ataque, os leões caminham sem olhar para trás. Eles não têm predadores naturais. Ninguém ousa desafiá-los. Isso lhes permite dominar as fontes de água mais seguras, aquelas que permanecem frescas mesmo na estação seca. Eles podem descansar sob as árvores mais frondosas, onde a folhagem os protege da luz forte e a umidade é retida por mais tempo. As sombras dessas árvores são território reservado aos reis dessas terras. Nenhum herbívoro, não importa o tamanho, para ali se um leão estiver presente. Após uma caçada bem-sucedida, os leões se alimentam até que seus estômagos não aguentem mais nenhuma mordida. E então eles dormem. Eles são capazes de descansar por mais de 20 horas por dia, sem serem perturbados. Durante esse tempo, os herbívoros pastam à distância, os necrófagos aguardam em uma margem prudente e os chacais rondam silenciosamente. Esse privilégio de dormir sem medo, de descansar o corpo sem um olho sempre aberto, é uma recompensa reservada somente a eles. Porque este lugar não recompensa os bons, mas aqueles que suportaram o preço de chegar ao topo. Além da força física, os leões desenvolveram adaptações únicas. Eles nascem preparados para sobreviver em um ambiente hostil. Seus olhos percebem detalhes na escuridão que outros não conseguem. Sua audição capta frequências distantes e seu olfato interpreta mensagens invisíveis transmitidas pela brisa a quilômetros de distância. O instinto de um leão é uma ferramenta aprimorada por gerações de violência. Ele consegue perceber a direção de um grupo de presas antes que sua visão a confirme. Um movimento irregular na grama, uma mudança no vento ou um silêncio repentino em determinada área são sinais que seu subconsciente processa antes que sua razão intervenha.
E quando tudo parece calmo, quando a tarde se torna densa e o calor esmaga a planície, esse mesmo inconsciente o avisa que algo não está certo. Uma sensação quase física, uma leve tensão nos músculos, como se seu corpo estivesse lhe dizendo que a morte está mais próxima do que o normal. Esse código invisível salvou milhares de leões antes dele, e agora isso vive em seu sangue. É por isso que os leões não fogem, é por isso que eles não cedem território. É por isso que eles descansam onde outros não ousam. Eles são os predadores dominantes não apenas porque sabem caçar, mas porque desde o momento em que nascem, tudo neles, seu corpo, sua mente e seus instintos, é projetado para sobreviver onde os outros falham. Eles pagaram um preço alto por isso. Todas as gerações pagaram. Mas o resultado é este. Um animal que consegue dormir em paz enquanto tudo ao seu redor permanece em alerta. E, no entanto, por trás de toda a violência, das batalhas territoriais, das caçadas sangrentas e do exílio dos fracos, há algo nos leões que perturba qualquer um que os observe atentamente. Apesar de serem predadores implacáveis, os leões também são um dos animais sociais mais afetuosos de toda a África. Ao contrário dos tigres, que vagam sozinhos por suas áreas e evitam qualquer contato com outros animais adultos, os leões não conseguem sobreviver sem seu bando. Eles precisam de companhia, proximidade física e uma estrutura que mantenha o grupo unido. Todos os dias, entre longas horas de sono e dias de caça, os leões se limpam mutuamente. Passam minutos inteiros usando a língua para limpar as feridas e a poeira dos pelos de seus irmãos, irmãs e filhotes. Eles esfregam os rostos, acariciam-se e deitam-se uns sobre os outros em busca de contato direto. Não é um gesto superficial, mas um código vital. Esse comportamento fortalece os laços do grupo. É a única maneira de manter a cooperação em um ambiente onde os recursos são escassos e a competição é acirrada. Onde as palavras não existem e a linguagem se constrói a partir do contato, da proximidade, da partilha de um abrigo à sombra ou da carcaça de um animal recém-caçado. Também é uma questão de estratégia. O consórcio físico mantém a uniformidade do cheiro da matilha, confunde predadores menores e fortalece a posição do grupo em seu território. É um costume herdado dos ancestrais que aprenderam que, sem cooperação, nenhum macho, por mais forte que fosse, conseguiria sustentar um rebanho sozinho. Portanto, enquanto outros grandes felinos preferem a solidão, os leões nasceram para viver juntos. Porque nesta terra onde a morte espreita em cada esquina, a violência irrompe em segundos e a hierarquia decide a vida ou o exílio. Só sobrevivem aqueles que sabem quando lutar e quando compartilhar. O leão é, em suma, um animal de extremos, capaz de dilacerar impiedosamente uma presa ou expulsar implacavelmente um irmão fraco, mas também de dormir a centímetros de um rival, compartilhar comida com seus filhotes e cuidar ternamente de uma irmã ferida. E talvez seja isso que o torna uma criatura tão fascinante, tanto para a natureza quanto para os humanos. Não é sua força, velocidade e rugido. É sua capacidade de transitar entre a selvageria absoluta e o afeto mais sincero, entre a morte e o descanso, entre a solidão e a fraternidade. Um animal com tantas facetas que, mesmo depois de milhões de anos, continua sendo um paradigma para sua espécie. A savana permanece imóvel sob a luz opaca da tarde. Um leão boceja, outro deita-se ao lado. Em algum lugar, hienas rondam e gazelas mantêm os olhos no horizonte. Mas por enquanto, só por enquanto, tudo permanece em equilíbrio. E aqui, neste canto da África, continuará assim. Na selva africana, onde a névoa beija as copas das árvores e as sombras espreitam em cada esquina, a batalha pela sobrevivência é incessante, eterna, inevitável. Mas nem todos os habitantes deste ambiente dependem de velocidade ou força para sobreviver. Alguns escolheram a furtividade como sua melhor estratégia. Mais abaixo, onde a luz do sol mal consegue penetrar pelas densas copas das árvores e a umidade se acumula em uma espessa camada sobre o solo fértil, vive uma das criaturas mais enigmáticas e discretas do ecossistema tropical africano, o camaleão de Jackson. Este réptil se adaptou a uma existência solitária, onde velocidade e agressividade não são ferramentas de sobrevivência, muito pelo contrário.
Em um mundo que parece girar em velocidade de dobra, ele aperfeiçoou a arte da lentidão e da invisibilidade. Sua vida não se mede em corridas ou perseguições, mas em pausas calculadas, em uma quietude estratégica que lhe permite se fundir com o ambiente até se tornar parte dele. Neste mundo de sombras e verde intenso, seu estilo de vida acaba se tornando uma obra-prima da evolução. Os machos se distinguem pelos 3 chifres proeminentes que saem da cabeça, lembrando um tricerátopo em miniatura. Mas longe de serem armas para combate violento, esses apêndices ósseos são símbolos de poder e ferramentas de comunicação que marcam hierarquias sem a necessidade de ferimentos. Eles são o resultado de um longo processo de seleção natural, no qual os indivíduos que melhor exibem esses atributos conseguem evitar brigas desnecessárias, conservar sua energia e aumentar suas chances de sobrevivência. Esses rituais de ameaça, que incluem movimentos lentos, mas imponentes, posturas de exibição e cores intensas, fazem parte de uma dança evolutiva refinada. Confrontos físicos reais são raros e só ocorrem se o confronto for inevitável. Graças a essa estratégia, os camaleões de Jackson alcançaram uma coexistência mais segura, onde a integridade física não é comprometida e a energia é conservada para tarefas vitais, como caça ou reprodução. Cada momento é marcado pela quietude e atenção, um estado em que eles se misturam ao ambiente sem serem detectados. Assim as horas passam, imóveis e vigilantes, esperando o momento certo para agir. Possui uma visão estereoscópica extraordinária, com olhos que se movem independentemente, permitindo-lhe observar em 2 direções diferentes ao mesmo tempo, sem mover a cabeça ou o corpo. Essa habilidade lhe dá uma vantagem tática incomparável. Ele pode detectar a presença de presas ou predadores sem revelar sua posição. Quando detecta presas, geralmente grilos, gafanhotos, larvas e outros pequenos insetos, seu ataque é rápido. Sua língua extensível, musculosa e pegajosa é lançada como um projétil a uma velocidade impressionante, capturando o inseto antes que ele possa reagir. Essa língua pode se estender até o dobro do comprimento do corpo, o que lhe permite capturar presas a distâncias surpreendentes sem sair do lugar. Mas não é só a língua que serve de ferramenta de caça, a pele também. Este réptil de 3 chifres tem a capacidade de mudar de cor, um mecanismo sofisticado que responde à luz, à temperatura, ao estado emocional e à necessidade de comunicação. Essa habilidade permite que ele passe despercebido por predadores e envie sinais visuais para outros camaleões sem emitir um único som. A vida no subbosque, embora pareça mais tranquila do que a agitação da copa das árvores, é repleta de ameaças. Aves de rapina, cobras arbóreas e pequenos mamíferos carnívoros espreitam nas sombras. Aqui, cada passo deve ser preciso, cada pausa deliberada. A sobrevivência não depende de velocidade, mas de estratégia. Este réptil não corre atrás da comida, ele a espera. Permanecer imóvel é sua tática favorita, observando com os olhos revirados até que uma oportunidade se apresente. Então, sem aviso, ele estica a língua com precisão cirúrgica e captura sua presa. Essa pequena criatura se destaca pelo seu tamanho avantajado, podendo atingir até 35 centímetros de comprimento. Essa característica não é coincidência. Eles vivem em florestas montanhosas de média altitude, onde as temperaturas podem cair consideravelmente. Uma massa corporal maior permite que eles conservem melhor o calor e suportem períodos prolongados de jejum em períodos de escassez. Nesse ambiente exigente, as estratégias de cada sexo seguem caminhos diferentes. As fêmeas, menores e menos agressivas, concentram sua energia na reprodução. Após o acasalamento, eles cavam buracos rasos no solo úmido onde depositam seus ovos. Essa tarefa não é aleatória. Eles escolhem cuidadosamente locais com temperaturas estáveis e certa umidade constante, condições fundamentais para o desenvolvimento. Uma única ninhada pode conter até 30 ovos, que permanecem escondidos por 9 meses antes de eclodirem. Mas mesmo esses caçadores experientes devem permanecer alertas, porque a selva é sempre e em toda parte uma paisagem imprevisível. Rapinas sobrevoam em busca de presas distraídas e cobras-árvore, adeptas da furtividade, espreitam de cima.
Em um galho exposto, um camaleão permanece imóvel, confiante na proteção do ambiente. Mas uma sombra se esgueira por entre as folhas, uma cobra verde, lenta e paciente, aproximando-se. Cada folha que roça deixa um rastro de movimento que o camaleão detecta tarde demais. A distância é reduzida a centímetros. Apenas um leve tremor em sua crista o denuncia. A cobra para e avalia. Como último recurso, o camaleão escurece a pele, camuflando-se em um galho próximo. A cobra hesita, por um instante. O predador decide continuar seu caminho, desaparecendo na folhagem. Com o perigo imediato dissipado, o camaleão retoma a imobilidade. Mas não por muito tempo. A luz começa a desaparecer e o frio se instala lentamente entre os galhos. Quando a noite cai e a temperatura cai, seu comportamento muda completamente. Ele se refugia em áreas mais protegidas da floresta, onde a vegetação densa ajuda a conservar um pouco de calor. Ele reduz seus movimentos ao mínimo, quase como se estivesse congelado, confiando em sua camuflagem e imobilidade para evitar ser detectado. Faltam mecanismos internos para gerar calor, por isso o frio da noite representa um perigo real. Ao amanhecer, a selva retoma sua atividade. Com o aumento da temperatura, pássaros insetívoros começam a esvoaçar pelos arbustos, e os camaleões, ainda entorpecidos, movem-se com extrema cautela. Cada movimento é lento e a cada passo ele para observar o ambiente com seus olhos giratórios. Tudo indica que o dia está apenas começando, mas os riscos já são iminentes. Perto de um tronco coberto de líquen, um macho permanece imóvel. Sua pele se mistura à cor úmida e esverdeada do musgo. Seus olhos seguem com precisão milimétrica um besouro que sobe, completamente alheio ao perigo. Após uma rápida avaliação da distância e da umidade, o camaleão estica a língua e captura o inseto silenciosamente. No entanto, essa ação não passa despercebida. Uma cobra-árvore sente a vibração sutil de um movimento suave entre os galhos. Ela desliza lentamente, sem quebrar uma única folha, com sua língua bifurcada saboreando o ar denso. O pequeno camaleão pressente a ameaça. Numa fração de segundo, sua pele escurece. Seu corpo se achata contra a casca, misturando-se ao musgo e às sombras. Por um instante, tudo permanece imóvel. O silêncio pesa. A cobra se aproxima, com a cabeça pairando alguns centímetros acima. Ela explora com precisão, seguindo rastros imperceptíveis. O camaleão permanece rígido, mas um leve tremor denuncia sua posição. Uma vibração mínima, quase imperceptível para qualquer outra pessoa, é suficiente para este predador. A cobra ataca sem aviso. Suas presas cravam-se, imobilizando a pequena figura. Não há resistência. Não há som. Em questão de segundos, o corpo fica suspenso entre os galhos e o réptil continua sua ascensão, levando consigo sua presa. Nesse ambiente, até mesmo a perfeição adaptativa tem limites, e às vezes esses limites falham. Nas encostas das montanhas da África Oriental, onde vive esse camaleão da montanha, o clima pode mudar drasticamente de um momento para o outro. As temperaturas durante o dia podem chegar a 30 graus, mas à noite podem cair abaixo de 10. Este ambiente hostil transformou os camaleões em criaturas resilientes e adaptáveis. Durante a estação chuvosa, a floresta tropical se transforma, a umidade atinge o pico, a vegetação se transforma em um verde vibrante e os insetos proliferam em abundância. Para os camaleões, esta é a melhor época do ano. Eles comem com frequência, ganham peso e se preparam para a estação reprodutiva. Os ovos escondidos meses atrás começam a chocar, liberando pequenos filhotes prontos para enfrentar sozinhos um mundo cheio de perigos. No entanto, a abundância também atrai mais predadores. Os pássaros aumentam sua atividade diurna, enquanto as cobras redobram sua caça noturna. Até mesmo mamíferos oportunistas viajam pelas trilhas do subbosque em busca de presas pequenas e lentas. A vida acelera em todos os níveis do ecossistema. Entre esses habitantes noturnos, um dos mais incomuns começa o dia com a chegada da escuridão. À medida que a noite cai e o ar esfria, uma figura desliza para as sombras. Lenta, constante e silenciosa, uma silhueta compacta e eriçada desliza pela vegetação rasteira. Na penumbra, seus espinhos se curvam para cima como lanças primitivas.
Este é o porco-espinho de crista, o maior roedor do continente africano. Pesando mais de 15 quilos e ostentando um casco assustador, ele aprendeu a sobreviver nestas terras sem recorrer à velocidade ou às garras. Seus espinhos, que podem atingir 35 centímetros, são pelos modificados de dureza e afiação chocantes. Alguns são projetados para quebrar com o contato, inserindo-se na carne do inimigo. Outras, especialmente as da cauda, são ocas e emitem um som seco, quase metálico quando vibradas. Uma antiga mensagem de alerta de que ninguém deve se aproximar. Não é um predador. Vive do que encontra no subsolo: raízes, cascas, tubérculos e, ocasionalmente, insetos perdidos. Mas sua dieta tem um componente único: ossos. Ele as quebra insistentemente, extraindo o cálcio e o fósforo necessários para manter sua estrutura de espinhos em condições ideais. Além disso, os dentes deles crescem muito rápido e é necessário afiá-los com frequência. Dentro de suas tocas é comum encontrar uma coleção macabra de crânios, costelas e vértebras. Não são troféus, mas recursos. Lá, na segurança de sua casa subterrânea, seus filhotes nascem. Eles vêm ao mundo cegos, indefesos e com espinhos moles para não machucar a mãe durante o parto. No entanto, em menos de uma semana, essas defesas se fortalecem, preparando-os para um ambiente que não tolera erros. O mundo exterior é implacável. Embora o porco-espinho seja um animal bem protegido, a savana está cheia de ameaças. Sempre há alguém à espreita. Às vezes, se anunciam com grunhidos, outras vezes com o sussurro do vento que acaricia seus corpos ocultos. Entre os arbustos secos, 2 olhos brilham com sinistra ansiedade. A hiena malhada anda sozinha esta noite. É um animal que emite um riso macabro, um necrófago incansável e, quando necessário, um caçador astuto. Suas mandíbulas, as mais poderosas dos carnívoros africanos, podem pulverizar ossos que outros não ousariam tocar. Mas sua mente também sabe calcular riscos. As hienas aprenderam que atacar um porco-espinho pode resultar em espinhos alojados em seus focinhos ou gargantas. Mas, apesar de tudo isso, a fome é uma força motriz que se sobrepõe à prudência. Esta hiena fareja, espera, observa. Ele procura uma oportunidade. Talvez um filhote que se aventurou longe demais, talvez uma presa descuidada, mas ela não está sozinha na caça. Mais acima, em uma formação rochosa com vista para o terreno, uma figura imponente observa silenciosamente. A juba escura do leão macho farfalha suavemente na brisa noturna. Ele é um governante solitário, alguém que aprendeu a caçar por necessidade, não por hábito. Ao contrário das hienas, ele não depende da matilha. Seus mais de 150 quilos de força lhe permitem perseguir sem medo. Hoje à noite, porém, a savana está vazia de animais de grande porte. Manadas de gnus e zebras se deslocaram em busca de água. E embora um porco-espinho não seja um banquete para o leão, o desespero pode obscurecer até mesmo o mais poderoso julgamento. O felino desce de sua altura com movimentos controlados. Sua respiração é contida, suas patas plantadas com precisão cirúrgica. O porco-espinho, por sua vez, para. Ele sente algo, ele se eriça, seus espinhos se erguem como uma barricada viva. Sua cauda começa a vibrar. O som que ele faz não é alto, mas é claro. O leão se aproxima. 1,5 metros. O porco-espinho se vira, apresentando as costas como um escudo. Gira a cauda. Sibila com mais intensidade. E então ele dispara uma saraivada de espinhos. Um deles roça a bochecha do felino, deixando uma marca tênue, mas suficiente. O leão para. Lembre-se, em outros encontros, outros leões acabaram feridos, com as patas empaladas ou os focinhos ensanguentados. Esses erros custam caro em terras onde cada ferida não curada pode significar a morte. O grande predador recua, não corre, afasta-se com a dignidade ferida, mas sabendo que foi derrotado por um animal infinitamente menor. Ele se acomoda novamente em sua vigilância, esperando por uma presa mais fácil. O porco-espinho, por sua vez, continua seu caminho como se nada tivesse acontecido. A noite ainda não acabou. Na vastidão da savana, onde cada som parece ser absorvido pelo ar denso, uma calma enganosa domina a paisagem. Entre as rochas quentes e a grama seca, uma presença desliza com um silêncio que corta a pulsação do entorno. Uma leve ondulação na terra, quase um sussurro invisível, revela o avanço lento e calculado de uma piton. É um dos répteis mais temidos do continente, crescendo até mais de 6 metros e engolindo presas do tamanho de um antílope.
Embora este roedor adulto esteja fora de alcance devido aos seus espinhos, os filhotes recém-nascidos representam uma possibilidade. Eles são macios, pequenos e vulneráveis. É por isso que a mãe não se afasta muito da toca durante os primeiros dias de vida dos filhotes. Sua presença é a melhor defesa contra o invisível, contra aquilo que não ruge, mas pressiona. Com a chegada do amanhecer, a savana muda de ritmo, as sombras encurtam, os sons mudam. No céu, urubus circulam lentamente pelo ar, detectando qualquer movimento nos arbustos com precisão matemática. De cima, sua vista perfura a vegetação rasteira como um bisturi. Tudo desempenha um papel. Até os menores insetos são partes vitais deste ecossistema. Ao longe, a hiena desistiu. O risco do porco-espinho supera a recompensa. Ele sentiu o cheiro de um gnu moribundo, talvez ferido na noite anterior. Afasta-se, deixando o pequeno gigante espinhoso para trás. Sua risada aguda corta o ar, um som que parece celebrar a decisão de não enfrentar o impossível. O leão observa. A fome persiste. Mas ele não atacará hoje. Amanhã, talvez. Enquanto isso, o porco-espinho de crista, agora com o estômago cheio de raízes, bulbos e restos de ossos, começa a retornar ao seu abrigo. O céu começa a clarear. As estrelas se apagam. A poucos metros de distância, o calor da terra continua a proteger seus filhotes. Ele balança o rabo mais uma vez, como se quisesse anunciar sua presença para aqueles que ainda caminham no escuro. O som metálico ressoa como um eco distante, uma mensagem que permanece na savana. Ele não é o caçador, mas também não será a presa. A vários quilômetros de distância, voando pelos céus da África Oriental, o corvo de pescoço branco se torna uma presença constante, quase inseparável da paisagem que domina esta região. Sua silhueta escura, perfeitamente recortada contra o céu, corta o ar frio das alturas, marcando rotas invisíveis que só essas aves conhecem. Enquanto isso, seus gritos roucos ecoam entre os penhascos e arbustos, como se anunciassem que esta terra também lhes pertence. Este corvídeo africano é facilmente identificável por uma característica distintiva que o separa dos demais parentes. Um anel branco em volta do pescoço que contrasta fortemente com sua plumagem preta. Essa marca lhe dá um ar de solenidade, quase de autoridade, como se estivesse usando uma espécie de distintivo. Em um ambiente onde muitas espécies dependem da discrição, o corvo de pescoço branco se destaca orgulhosamente. Seja sob um céu limpo ou sob a névoa dos picos, ele sempre parece ter controle do terreno. Dotado de inteligência excepcional, este corvo é um dos habitantes mais astutos da região. Seu cérebro, embora pequeno, processa o mundo com agilidade. Ele lembra, aprende, planeja. De um galho solitário ou de um afloramento rochoso e estridente, ele observa incansavelmente o mundo a seus pés. Nada escapa ao seu olhar atento. Um réptil deslizando entre as pedras, um inseto mexendo na grama ou mesmo o movimento sutil de um predador nas sombras. Cada estímulo pode representar uma oportunidade ou uma ameaça. Onívora e versátil, esta ave transformou sua dieta em uma obra-prima de adaptação. Alimenta-se de carniça abandonada por leões, insetos escondidos sob cascas, pequenos répteis que buscam calor em rochas e frutas silvestres maduras. Até as sementes mais duras, rejeitadas por outros animais, podem fazer parte do seu cardápio. Sua capacidade de se adaptar a qualquer situação que o ambiente lhe imponha, especialmente durante as estações secas, faz dele um sobrevivente natural. Enquanto outros sucumbem à escassez, o corvo de pescoço branco sobrevive graças à sua engenhosidade e previsão. Mas sua habilidade não se limita a encontrar alimento. Ele também pode usar ferramentas como pequenos galhos para extrair insetos de fendas, pedras para quebrar conchas ou espinhos para procurar em locais inacessíveis. Não é incomum ver vários indivíduos cooperando entre si, especialmente quando enfrentam presas grandes ou quando precisam defender uma fonte de alimento de outros necrófagos, como chacais. Essa cooperação revela uma estrutura social mais complexa do que se poderia imaginar. Em altitudes mais elevadas, onde as árvores desaparecem e as formações rochosas dominam, os casais reprodutores escolhem cuidadosamente seus locais de nidificação. Eles escolhem buracos inacessíveis, fendas profundas ou cavidades em troncos retorcidos.
Esses abrigos naturais oferecem proteção contra condições climáticas adversas e predadores como cobras-árvore, que são especialistas em encontrar ninhos desprotegidos. A época de reprodução transforma completamente a rotina dessas aves. O casal coopera completamente. Ambos os pais se revezam cuidando dos filhotes frágeis, que são cegos, indefesos e completamente dependentes do nascimento, pelas 4 semanas seguintes, até que eles comecem a abrir os olhos e ganhem um certo grau de autonomia. Enquanto um observa de cima, o outro se aventura por vastas áreas em busca de comida. Esta coreografia precisa não deixar margem para erros. Qualquer descuido pode ter consequências fatais. Se um dos pais se atrasar, os filhotes podem morrer de fome ou frio. Se o ninho for abandonado, um predador pode destruir tudo em segundos. O macho chega com um lagarto no bico, ainda fresco e brilhante sob o sol da manhã. Ele pousa na beira do ninho, desfaz o ninho com precisão e alimenta os filhotes com pequenos pedaços. Seus gritos desesperados contrastam com seus corpos ainda desajeitados que lutam para se manter de pé. A mãe permanece vigilante, fixa no horizonte, ciente de que qualquer descuido pode ser fatal. Os filhotes crescem rápido, mas o perigo nunca está longe. Em poucos dias, a penugem cinza que os cobre é substituída pelas primeiras penas escuras. Eles abrem os olhos para o mundo, e sua curiosidade os leva a se movimentar dentro do ninho, a se esticar, a testar suas asas. Depois de 20 dias, eles se aventuram até a borda, observando a imensidão da paisagem que os cerca. Uma mistura de savana, rocha vulcânica e céu infinito. A primeira tentativa de voo não tarda. Um deles, o mais forte, dá o salto. Plana desajeitadamente, mas pousa ileso. Ele começou sua vida independente, mas o terreno é traiçoeiro. Genetas, cervais e até chacais solitários espreitam por lá. Os pais seguem seus filhotes de perto, chamando-os, guiando-os e alertando-os. A cada passo, o mundo se torna mais amplo e perigoso. Na estação seca, quando os dias são longos e poeirentos, a comida é escassa. Este necrófago, no entanto, segue em frente. Sua memória o guia até esconderijos de sementes enterrados dias antes. Ele também usa nozes, ossos descartados por outros ou insetos retardatários. Ao contrário de muitas aves africanas, este corvo armazena alimentos, o que lhe permite suportar melhor períodos de escassez. Apesar da sua astúcia, o perigo é constante. Ao procurar debaixo de uma pedra, pode se tornar presa de um felino. O serval, com seu andar silencioso, espreita entre as ervas, esperando uma distração. Mas esses corvos raramente se deixam surpreender. Sua visão aguçada e audição treinada permitem que eles antecipem o ataque. Se alguma coisa parece fora do lugar, eles se afastam imediatamente, alertando os outros com seu chamado de alarme característico. No céu, a competição também é acirrada. Ao amanhecer, quando a carniça é exposta após a caçada noturna, verdadeiras batalhas são travadas por cada pedaço. Os corvos descem rapidamente, atacam a comida e a defendem com grande insistência. A coordenação é essencial. Enquanto alguns alimentam, outros protegem. Durante dias, esse ritmo constante mantém o grupo bem alimentado, mas nada permanece parado por muito tempo nessas terras. Quando as chuvas finalmente chegam, a paisagem muda completamente. As gramas ficam verdes, os insetos surgem em massa e a vida se multiplica. Para esta ave, é uma época de abundância. Ela se delicia com brotos tenros, invertebrados de todos os tipos e frutas recém-formadas. Mas os desafios também estão aumentando. Mais comida significa mais competição. Durante esse período, as batalhas aéreas se tornam rotina. Gritos enchem o céu, as perseguições são constantes. Cada mordida é disputada, mas o corvo de pescoço branco não se intimida. Sua experiência e inteligência o mantêm sempre um passo à frente dos oponentes. Em plena luz do dia, o calor transforma a savana num manto escaldante que oprime o solo e sufoca o ar. Os corvos, empoleirados no alto, aproveitam a oportunidade para descansar sem baixar a guarda. Ameaças podem surgir mesmo nesses momentos aparentemente calmos. A exaustão pelo calor ou a desidratação podem ser tão perigosas quanto ou mais perigosas que um predador. Mas a atividade retorna quando o sol começa a se pôr. Novas oportunidades surgem quando um predador falha em sua tentativa ou quando uma presa enfraquecida finalmente cai.
Corvos patrulham o céu, atentos a qualquer sinal de carniça ou movimento suspeito. Seu olhar perscruta os cantos, seus instintos calculando o risco. Não há um momento do dia que eles desperdicem. À medida que o sol se põe atrás das ondulações da savana, tingindo o horizonte em tons ocre e dourado, os corvos intensificam sua atividade. Bandos voam sobre a savana, atentos aos passos de chacais, hienas ou leões retardatários. O dia ainda não acabou. Ainda há comida para ser encontrada, ainda há bebês para alimentar, ainda há muito para cuidar. Mas enquanto a noite recupera seu reinado momentâneo, o ciclo da vida nunca para e à primeira luz do amanhecer tudo começa de novo. O amanhecer surge pálido sobre a vasta savana, estendendo-se até onde a vista alcança. Uma brisa suave acaricia a grama alta, trazendo consigo o aroma ancestral da vida que desperta. É um aroma que mistura poeira, seiva e a umidade retida durante a noite. Neste cenário primitivo, onde o silêncio ainda persiste depois que as sombras recuam, uma figura solitária irrompe no silêncio. Seu andar é desajeitado, mas firme. É o único representante vivo de sua ordem, o porco formigueiro. Não possui parentes próximos entre os mamíferos modernos. É um fóssil vivo que resistiu à passagem do tempo, com um corpo que parece moldado pela própria terra em que pisa. Sua pele áspera, rachada e terrosa o camufla perfeitamente na paisagem africana. É uma criatura noturna que vive em um mundo de raízes, poeira e sons abafados. Sua existência é um equilíbrio entre fragilidade e astúcia, em uma dança constante para sobreviver. Ainda envolto nas sombras do amanhecer, ele emerge de sua toca, uma entrada estreita escavada na base de uma colina. Lá dentro, longe do calor escaldante dos predadores, o mamífero escavador encontra proteção. Essas tocas não são simples buracos, são verdadeiros abrigos subterrâneos que podem se estender por até 10 metros de comprimento e atingir 3 metros de profundidade. Quando os abandonam, outros animais como raposas, porcos-espinhos e até répteis os utilizam como abrigo temporário. Escavadas com garras poderosas e paciência, essas galerias são escudos naturais contra as ameaças da savana aberta. Na entrada, o animal para. Suas orelhas longas e móveis viram em diferentes direções. Suas narinas se dilatam para capturar cada cheiro no ar. Qualquer sinal, o estalar de um galho ou o farfalhar de uma folha pode alterar seu curso. A noite ainda dá seus últimos suspiros, mas a fome já chama e, com movimentos lentos, o porco formigueiro inicia sua busca. Sua dieta é exclusiva, formigas e cupins. Pode consumir até 50.000 em uma única noite. Seus sentidos são apurados para detectar esses minúsculos invertebrados. Seu olfato é uma ferramenta formidável, captando traços de calor e umidade. Ao identificar um ninho, ele cava com garras fortes e curvas, removendo o solo com uma precisão surpreendente. Em seguida, ele insere seu focinho tubular nas galerias, sugando com sua língua viscosa e retrátil, que pode atingir até 30 centímetros. Coberto de saliva pegajosa, ele captura presas quase sem esforço. Na penumbra, essa espécie de tamanduá-bandeira africano estala a língua e mastiga eficientemente. Os cupins enlouquecidos voam ou correm em vão. Eles não têm chance contra esse rival gigantesco. Em meio ao zumbido e ao ranger de pequenas mandíbulas, ele reina sozinho. Seu método de alimentação não destrói, ele filtra e absorve. Um mecanismo antigo e silencioso. Ao longe, um som distinto irrompe. Talvez um leopardo, um caçador furtivo rondando sem ser anunciado. Embora raramente ataque este caçador de cupins, ele não desperdiçaria uma oportunidade tão fácil. Hienas e pitons também representam ameaças em potencial. Mas esse mamífero evita o perigo com inteligência. É discreto, noturno e extremamente cauteloso. Ainda assim, seus ouvidos detectam vibrações. Algo se move por perto. Não há pânico, mas sua atenção se aguça. A verdadeira luta deles não é contra predadores, mas contra a escassez, a dureza do terreno e a necessidade constante de se alimentar. Com a luz do amanhecer iluminando as copas das árvores, ele muda de estratégia. Evita espaços abertos e se aventura em áreas de cupinzeiros desgastados pelo vento. Lá, onde outros não veriam nada além de montes erodidos, ele encontra vida. Ele rasga a superfície endurecida e extrai seu alimento com uma língua que trabalha incansavelmente.
A estrutura do seu corpo é otimizada para esta rotina antiga, forte, silenciosa e eficiente. Ao redor deles, outros animais seguem suas próprias rotinas. Perto dali, um falcão circula, observando de cima. Ele ignora completamente o porco-formigueiro. Na verdade, seus olhos buscam presas menores e mais expostas. Quando o sol nasce e a savana começa a vibrar sob o calor, o porco-formigueiro retorna ao seu refúgio. A terra úmida dentro da toca oferece alívio imediato. Lá ele descansa e desta vez não está sozinho. Um bezerro recém-nascido treme sob seu flanco. Sua casca é rosada, ainda sem a dureza que a maturidade oferece. A mãe a limpa com mordidas e carícias delicadas, transmitindo-lhe as primeiras mensagens do ambiente. Como distinguir vibrações, como interpretar sons. Lições essenciais para sobreviver neste cenário desafiador. Contudo, mesmo esse santuário não é invulnerável. Ao cair da noite, quando o calor diminui e aromas doces flutuam no ar, uma piton africana desliza em direção à sua toca. A cobra avança lentamente com a paciência de caçadores que aperfeiçoaram seu método ao longo de milênios. De dentro, o porco-formigueiro capta a vibração do seu movimento. Ele fica tenso, seus sentidos são ativados. Ele não pode confrontá-la diretamente, mas também não pode abandoná-la ao seu destino. Protege seus filhotes, avalia, calcula. A força bruta não será suficiente. Ele então recorre à sua melhor ferramenta, a terra. Com um movimento preciso, ele desmorona parcialmente o túnel principal, levantando uma nuvem de poeira que confunde o intruso. Então ele começa a escavar uma passagem de emergência estreita e sinuosa. Ele foge com os filhotes agarrados ao seu corpo, surgindo por uma segunda saída, bem escondida entre raízes secas. Atrás dela, a piton encontra uma parede de terra recém-caída. Frustrada, ela muda de curso. A noite cai novamente sobre a paisagem. Mãe e filha emergem novamente. O bebê se agarra firmemente à barriga da mãe, sentindo os aromas do lado de fora pela primeira vez. O ar lhe traz sinais desconhecidos, terra úmida, insetos, vestígios de animais distantes. Mas tudo está calmo. Desta vez, não há perigo iminente. Sob o luar, o bebê ainda desajeitado se aventura a dar alguns passos, sentindo cautelosamente o chão quente. A mãe o segue de perto, sem perder um único detalhe. Enquanto o mundo lentamente fecha, mãe e filha continuam sua rotina. O treinamento começou. Um pequeno cupinzeiro será sua primeira lição. A mãe lhe mostra como arranhar, como cheirar e como capturar presas escondidas. No começo é difícil, mas ela persiste. O instinto a guia. Ela aprenderá como as gerações anteriores a ela. Em contraste com a tranquilidade dos porcos formigueiros, entre a vegetação rasteira e os campos, desliza um predador solitário de grande habilidade. O serval. Este felino esguio, ágil e silencioso possui movimentos precisos que o tornam um caçador eficiente. Sua estrutura física é projetada para maximizar suas possibilidades de caça. Pernas notavelmente alongadas, corpo flexível e movimentos quase imperceptíveis. Essas patas, incomuns entre os felinos, não só permitem que ele se mova facilmente em terrenos irregulares, como também lhe dão a capacidade de executar saltos verticais de até 3 metros. Esse poder de salto o torna um dos caçadores mais eficientes do continente africano, capaz de capturar aves em voo e detectar movimentos mínimos em maiores alturas. Além de seu físico, a chave para seu sucesso como caçador está em sua audição extraordinária. Suas orelhas grandes e móveis se movimentam de forma independente e funcionam como autênticos radares biológicos, capazes de captar frequências imperceptíveis para outros animais. Essa sensibilidade auditiva permite que ele detecte tudo, desde o farfalhar de um roedor no subsolo até o sutil bater de asas de um inseto no mato. O felino é uma máquina de precisão que não age por impulso. Cada movimento, cada salto, cada golpe é calculado. Ao contrário dos grandes felinos africanos que dependem da cooperação do grupo, o serval é completamente solitário.
Ele não compartilha seu território nem tolera a presença de outros indivíduos. Ele patrulha sua área de caça meticulosamente, evitando encontros que possam causar conflitos ou reduzir a disponibilidade de presas. Esse comportamento solitário persiste mesmo durante a gravidez. As fêmeas enfrentam o desafio de criar seus filhotes sozinhas. Após um período de gestação de cerca de 75 dias, elas dão à luz entre 1 e 3 filhotes completamente cegos e dependentes. Durante as primeiras semanas, a mãe enfrenta um dilema constante. Ela precisa caçar para sobreviver, mas não pode se afastar muito do abrigo, pois qualquer descuido pode atrair predadores como chacais, cobras ou aves de rapina. Os filhotes nascem pesando apenas 250 gramas e dependem exclusivamente do instinto protetor da mãe. O local do parto costuma ser cuidadosamente escondido entre a vegetação densa ou em cavidades naturais, como troncos ocos ou buracos sob rochas. A camuflagem natural da pelagem manchada é sua melhor defesa durante as primeiras semanas de vida. Durante esse período, eles não emitem nenhum som, não se movimentam muito e a mãe é responsável por manter o abrigo limpo para não atrair predadores. Este gato selvagem caça principalmente durante o dia, o que lhe permite evitar a competição com outros predadores noturnos africanos. Essa estratégia não só proporciona maior acesso às presas, como também reduz o risco de encontros perigosos. Sua dieta é predominantemente carnívora e concentra-se em pequenos mamíferos terrestres, especialmente roedores. Estima-se que cerca de 90% de sua dieta venha desse tipo de presa. Este fato não é insignificante. Faz do cerval um regulador natural das populações de roedores, cumprindo um importante papel ecológico no equilíbrio da savana africana. No entanto, sua dieta é flexível e se adapta às condições ambientais. Durante a estação chuvosa, quando surgem poças temporárias e pântanos, o cerval incorpora anfíbios como sapos e rãs. Estes se tornam vulneráveis em solo úmido, facilitando a caça. Ele também expande sua gama alimentar para incluir pequenos pássaros, répteis, insetos grandes como gafanhotos e besouros e até ovos, quando consegue encontrá-los. Em tempos de abundância, seu cardápio se diversifica. Mas em tempos de escassez, sua especialização na caça de roedores continua sendo seu maior trunfo. O cerrado e a grama alta da região proporcionam o cenário ideal para este felino exibir suas habilidades. Lá, na calmaria do amanhecer, ele inicia sua jornada de caça. Às primeiras horas do dia, quando os raios solares ainda não aqueceram completamente o terreno e os sons são abafados pela névoa da manhã, representam o melhor momento para encontrar presas ativas, mas ainda vulneráveis. O gato da savana se move com uma suavidade surpreendente. Suas patas almofadadas tocam o chão úmido sem fazer barulho, como se estivesse flutuando acima da vegetação. Então, um pequeno som quebra o silêncio. Poderia ser o farfalhar de uma folha movida pelo corpo de um rato ou o sutil movimento de um sapo. O caçador para. Suas orelhas giram independentemente, localizando a fonte do som. Ele se agacha, seus bigodes se contraindo levemente enquanto ele mede a distância. E num instante, sem fazer um único ruído, ele sobe verticalmente com uma potência brutal. Ao cair, suas garras se abrem e perfuram o chão. O objetivo é claro. A presa, pega de surpresa, não tem tempo para reagir, e uma única mordida é suficiente para encerrar a caçada. Essa precisão incansável é resultado de anos de evolução e aprendizado que começam desde muito cedo. Os filhotes, assim que abrem os olhos, observam cada movimento da mãe. Eles veem como ela se aproxima, como ela se posiciona, como ela pula. Eles aprendem por imitação, e suas primeiras caçadas desajeitadas e ineficazes são parte de um longo processo de aprimoramento. O fracasso não é uma opção sustentável. Na savana, a fome é uma punição rápida. Apesar de ser relativamente pequeno em comparação a outros felinos africanos, raramente pesando mais de 18 quilos, o cerval compensa seu tamanho com uma velocidade de reação e agilidade surpreendentes. Essa combinação de características faz dele um dos felinos mais bem-sucedidos em termos de eficiência de caça. Mas esse estilo de vida não é isento de riscos. Apesar da capacidade de subir em árvores e da grande velocidade em curtas distâncias, o cerval não consegue relaxar.
Esta região também abriga grandes predadores, onde um único erro pode custar uma vida. Por isso, o felino escolhe cuidadosamente suas rotas de patrulha, evitando territórios onde as pegadas de predadores maiores se cruzam e aproveitando a vegetação rasteira densa como cobertura permanente. As estações secas também trazem desafios. Com menos vegetação para se esconder e menos água disponível, o felino precisa expandir seu alcance de caça e correr o risco de se mudar para áreas mais abertas. Mesmo assim, sua discrição é tal que raramente é visto em ação. A maioria dos avistamentos registrados por armadilhas fotográficas mostram o serval se movendo rapidamente, cruzando espaços abertos com cautela e sempre alerta aos sons ao redor. Durante as chuvas, a paisagem muda. Novos sons surgem. O zumbido dos insetos, o coachar dos sapos, o ranger dos galhos macios. O felino aproveita essa riqueza para diversificar sua dieta. Durante esses períodos, até mesmo insetos que para outros animais seriam apenas um recurso secundário se tornam presas valiosas para esse gato selvagem. A invasão de gafanhotos, por exemplo, representa um banquete oportuno. Com movimentos ágeis e rápidos, o felino captura esses insetos voadores com golpes precisos ou os intercepta no meio do ataque. O ritmo de vida do serval é moldado pela paisagem. Cada rangido, cada sombra, cada vibração do solo é uma informação vital. Seus sentidos estão constantemente em alerta. Os jovens aprendem a ler essa linguagem do ambiente desde cedo. Não se trata apenas de caçar. Trata-se de entender o terreno, saber quando avançar e quando se esconder. Eles praticam saltos, espreitam sem se mover, imitam a mãe até que seus corpos se tornem ferramentas perfeitas para uma caça silenciosa. Este felino não precisa da força de um leão, nem da velocidade extrema de uma chita. Sua sobrevivência depende de discrição, atenção plena e uma profunda conexão com o ambiente. Ele caça a poucos metros de distância sem ser visto. Esconde-se nas sombras, onde a grama roça suas costas e o integra à paisagem. Um momento de distração é suficiente para perder uma presa. Um erro pode atrair um predador. Cada dia é um desafio, cada dia de caça, um teste a ser superado neste vasto e hostil território.